Hortifruti de qualidade e economia para o seu negócio. É a quarta feirão do Horti de Natal do Mix Mateus. Vem aproveitar! Tomate saladete, o quilo 2,49. Batata doce roxa, o quilo 2,49. Uva Easy Seleta com boca 500 gramas, 5,99. Mamão Formosa, o quilo 3,99. E muito mais, laranja 2,99 o quilo. Fique ligado nos horários de funcionamento do Mix Mateus nesse fim de ano. Você sabia que a água é um recurso natural que pode acabar e que as mudanças climáticas afetam seu abastecimento? Por isso, é importante que você faça o uso consciente da água e evite desperdícios. Feche a torneira ao escovar os dentes. Tome banhos rápidos. Conserte vazamentos. Reutilize a água da lavadora de roupas. Colabore. Economizar água é um gesto de cidadania. Cagepa, Governo da Paraíba. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Tem novidade na Nota Cidadã. Compre em dezembro e concorra em janeiro a um carro zero. Cadastre-se no portal Nota Cidadã. Compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba. Olá, muito boa noite. Eu sou o Jeverton Martins e já está no ar mais uma edição do Farol Político aqui pela tela da sua TV Sol. É logo no início do programa que eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Nós estamos sendo transmitidos através da TV a cabo. Os nossos canais de TV por assinatura são esse aqui, ó, que estão aparecendo na parte de baixo da sua tela para você nos acompanhar aqui em Patos, na região, parte da Paraíba e também do Nordeste. Além disso, simultaneamente estou nas redes sociais, no canal do YouTube da TV Sol, na página no Facebook da TV Sol, onde você pode compartilhar o nosso programa e também deixar o seu comentário. Aproveite, faça a sua pergunta para o nosso convidado desta edição, deixe a sua opinião sobre os temas que vamos discutir dentro de instantes nessa edição inédita do Farol Político. Eu ainda estou sendo retransmitido pelo portal tvsol.com e também pelo nosso aplicativo que você pode baixar em qualquer dispositivo móvel. Agora sim, olha, uma edição inédita, convidado pela primeira vez participando aqui do nosso programa. Ele já disse, né, que não é político, mas está no meio coordenando. Estou falando de Luiz Medeiros, engenheiro por profissão, mas atualmente está coordenando o núcleo do Partido Novo aqui na cidade de Patos. Luiz, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a todos, boa noite Jefferson. Agradecer a oportunidade de estar por aqui no Farol Político, para trazer as nossas ideias, trazer para o público em geral o conhecimento sobre o Partido Novo, o que é que o partido defende, quais são as suas bandeiras,
qual o trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje aqui em Patos. Enfim, vamos discutir sobre esses temas, o que é que a gente propõe para o município. Enfim, estamos abertos ao diálogo, né? Somos um partido que defende suas bandeiras. Nossa principal bandeira é o liberalismo econômico, onde a gente acredita que quanto menor o Estado, mais independente fica o indivíduo. A gente defende, além dessa bandeira do liberalismo, o direito à propriedade, os direitos individuais, direito à segurança pública, enfim. Essas são as nossas bandeiras, entre outras. Perfeito. Antes da gente entender um pouquinho mais sobre a chegada do Partido Novo aqui em Patos, quero saber um pouquinho da tua história. Como é que você chegou à política, mesmo sem ser político, mas está fazendo parte desse processo político? Já teve alguma experiência em gestão pública, em campanhas eleitorais? Me parece que você é natural de Patos mesmo, não é isso? Não, eu sou natural de Campina Grande. Estou em Patos desde 2009, quando vim para cá e passei num concurso público, fui professor do IFPB. Na ocasião, inclusive, prestei serviço para a Solnet, na época. Hoje é uma empresa que fazia parte do grupo da Sol TV. E naquele momento, como engenheiro eletricista, depois deixei a carreira de professor e enveredei de cabeça na profissão de engenheiro mesmo. De lá para cá, são quase 15 anos de mercado e muitos trabalhos em diversas áreas. Depois da formação em engenharia elétrica, fiz engenharia civil e fiz muitas pós-graduações e segui meu trajeto profissional. Hoje sou empresário, tenho alguns negócios em vários segmentos, a gente investe bastante. E como começou a nossa trajetória na política? Nós se envolvemos na campanha a qual tivemos êxito com Dinaldo Filho, onde imaginávamos que naquele momento seria uma opção para tentar uma mudança, mas depois do processo nós não participamos em nada efetivamente da gestão. E de lá para cá eu fiquei mais como espectador, preferi não me envolver na política por entender mais ou menos o jogo, e aí surge o Novo. O Novo surge uma ideia diferente, onde é um partido que ele é concebido através de pessoas comuns, pessoas como eu, como você, profissionais liberais, empresários, professor, dono de casa, enfim, pessoas comuns não ligadas ao meio político. Então eu comecei a analisar o Novo a partir dali. Em 2015 o partido é registrado, em 2018 ele participa do pleito, mas não efetivamente na nossa região. E chegou onde chegou. A gente começou essa conversa com o partido, e o partido, tendo aquelas prerrogativas que eu acredito, que são prerrogativas que podem trazer o desenvolvimento econômico, ele preza muito por um investimento no empreendedorismo. Então, todas aquelas bandeiras que eu defendo na minha vida pessoal, na minha vida familiar, são as bandeiras que o Novo traz. Então, houve essa sinergia entre mim e o partido. E aí começa essa conversa que me trouxe hoje à frente desse núcleo e posteriormente, provavelmente, presidente do diretório municipal, começou há 2 anos. E assim, em função de já ter participado de um processo e ver como é que a política se desenvolve, eu fiquei ressabiado em entrar de cara no projeto. Quando eu tive aquela garantia de que o Novo é diferente de fato, não só na teoria, mas na prática, foi que eu me envolvi mais incisivamente no partido. E hoje nós estamos fazendo um trabalho, nós temos muitas adesões, temos estratégias bastante definidas aqui para Patos. O nosso corpo já está forte, a gente já tem uma certa representatividade, mas nós temos nossas estratégias, e essas estratégias elas serão reveladas no momento mais oportuno. Perfeito. E em relação a esse processo de formação do diretório em si, formalmente falando, como é que está esse andamento? Tem alguma previsão esse ano, começo do ano que vem? Bom, a gente já está com tudo pronto. Nós já atingimos todos os pré-requisitos para a formação desse diretório, e esse diretório será fundado a partir de janeiro. Então é a agenda natural do partido. O partido está investindo em criar capilaridade em todo o Brasil, porque o nosso projeto não é um projeto a curto prazo.
Ele é um projeto que vê a médio e longo prazo essa expansão. Nós temos hoje excelentes políticos que não eram políticos de carreira e que representam muito bem o Novo. São destaques em todas as suas regiões onde o Novo está presente. Os números comprovam isso, tanto na aceitação como no desenvolvimento econômico. E aí são questões bastante amplas que vale a pena para o eleitor, para o próprio cidadão que tem interesse, que deva despertar esse interesse e venha conhecer o Novo. A gente está de portas abertas para trazer esse conhecimento para quem quiser. E assim, como um partido extremamente democrático, nós estamos abertos a conversar com todas as pessoas que queiram conversar conosco. Agora, a vinda, ela segue alguns preceitos que sejam a convergência com a ideologia do partido. Feito. Vamos lá. Como é que esse núcleo do Novo está pensando as eleições municipais do próximo ano aqui na cidade de Patos? De início, a pretensão é ter, por exemplo, candidatos na chapa majoritária, candidatos a vereadores também. Como é que vocês estão formatando essa questão? Bom, a princípio, nós já temos um grupo formado. O que eu posso adiantar é que nós participaremos do pleito. Já temos candidatos oficialmente, vamos dizer assim, prontos para disputar o pleito para vereador, né, que é o que a gente começa formando a base dessa forma. E na majoritária, nós temos opções, mas assim não tem nada, não posso definir nada nesse momento. O momento está muito, vamos dizer assim, embrionário, onde as coisas só se definem, do seu ponto de vista político, no próximo ano. O que eu posso dizer é que nós estamos prontos. Nós já temos um grupo forte, que converge com o nosso pensamento ideológico, e vamos participar do pleito. O Novo vem e vai fincar o pé aqui em Patos, pode ter certeza disso. Muito bem. Agora deixa eu afunilar mais essa conversa aqui. Para vereador, já existe uma conversa com o Josmar Oliveira para uma filiação ao Partido Novo, filiação futura, claro. Hoje ele está no PL, inclusive eu conversei com ele aqui, ele sentado nessa mesma cadeira que você está, e eu perguntava isso em relação a ele, né? Ele tratou como uma possibilidade, tendo em vista que ele disse estar satisfeito no PL, mas não sabia se de fato ele ia concorrer à eleição do ano que vem pelo PL. Como é que o Novo recebe o nome de Josmar Oliveira? Bom, Josmar Oliveira, ele é um vereador bastante atuante no município, isso aí é perceptível. Tem a ideologia que converge com a nossa ideologia e, assim como ele e como outros, nós estamos conversando com todos. O nosso ponto de partida é o seguinte: se houver uma convergência de pelo menos 60%, porque você sabe que dificilmente vai haver uma convergência de 100%, a gente não converge nem com a esposa da gente em 100%, sempre tem alguma coisa que não bate. Mas se tiver uma convergência de 60% com o que a gente acredita, já é bem-vindo. Então, assim, Josmar, não só Josmar, como outros também, nós já conversamos com muita gente. Inclusive com ele também, isso aí é uma coisa que é natural na política. A gente está aqui, está conversando e está formando um grupo. Adiantar quem são essas pessoas, acho que seria, de uma certa forma, entregar a nossa estratégia, né? Não é interessante. Mas a gente está conversando, o que eu posso adiantar é isso. E não só com ele. Ele tem um grande potencial e tem outros também com grande potencial também que já conversou conosco. Muito bem. Na questão da chapa majoritária, o Partido Novo já conversou com Ramonilson Alves, por exemplo? Bom, nós estamos conversando não só com Ramonilson Alves, mas com muitas pessoas, como eu estou dizendo. Então, assim, nós estamos desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho natural, né, de todo o partido, e conversamos com muita gente. A gente sabe que a oposição, diferente do que muitos falam, ela não está desintegrada, ela está unida e vem forte. O que eu posso dizer é isso, ela vem forte, os grupos estão fortes, unidos em prol de um mesmo objetivo. E é isso que move. Muito bem, já que você tocou nesse assunto da questão da oposição, vamos lá. A oposição, algumas pessoas consideram que ela vem sofrendo algumas baixas. Perdeu há pouco tempo Dr. Érico, que se declarava oposição ao governo do
prefeito Nabu Vanderlei. Agora, recentemente, Cicinho Lima, que inclusive chegou a ser ventilado como candidato pela oposição, participou de reuniões com membros da oposição, não sei se o Partido Novo estava representado nessa reunião também. Como é que você considera a saída dessas pessoas que se diziam oposicionistas, mas agora integram o governo Nabu Vanderlei? Bom, quando a gente fala de oposição, não é a pessoa. A oposição é um modelo econômico, um modelo de gestão. O nosso modelo de gestão que a gente defende é um modelo enxuto, onde é menos Estado e mais mercado. Então, assim, eu não vejo nem, de uma certa forma, que essas pessoas foram oposição. Elas se colocaram como oposição em algum momento, até porque defendem o mesmo modelo. Então, sob o ponto de vista de somar ou de subtrair, isso é uma coisa que o tempo mostrará. Não é verdade? Agora, isso não causa nenhum impacto na oposição. Não sei o impacto que causa lá na situação, no modelo econômico que está lá, mas na oposição não causa nenhum impacto. Até porque a gente vem justamente para trazer uma proposta nova. E essa proposta nova é descentralizar as coisas, é implementar eficiência no sistema, informatizar o que pode ser informatizado, fazer parcerias público-privado, para diminuir o peso da máquina pública, que só assim sobrará dinheiro para fazer investimento. E o investimento precisa ser feito, principalmente na questão de desenvolvimento econômico, porque Patos sofre muito por não ter emprego para as pessoas. E acaba sendo vamos dizer assim, a prefeitura o maior procursor dos empregos no município. Está errado. Eu não vi nenhum município que se desenvolveu com esse modelo econômico. Então, a nossa defesa é nesse aspecto. A gente não faz oposição a pessoas, a gente faz oposição a modelos e propostas. E a gente tem uma proposta bem definida. O nosso modelo é bem definido. Ele é um modelo desenvolvimentista que trará muitos benefícios. E aí a gente tem N exemplos de municípios como, por exemplo, municípios do Paraná que tem a gestão do Novo, onde a aceitação é mais de 90%. Quer dizer, e vem aumentando a cada ano. Você veja que quando você chega a uma aceitação, por exemplo, que começa em 88% e 2 anos depois já está em 93%, você tem até a oposição, as pessoas que não votaram no candidato, enfatizando isso. É tanto que há um aumento, né, de aprovação. Então esse é o modelo que a gente defende. É um modelo onde é menos Estado e mais mercado. Consequentemente, nós vamos gerar mais emprego e oportunidade para as pessoas. Tirar essa dependência que existe em cima da máquina pública. Luiz, mas essas adesões, elas não podem representar que a oposição, de fato, não está unida e existe um racha, ou você discorda disso? Rapaz, eu discordo completamente. Porque eu acho que quando você se coloca numa condição de oposição, você tem que sustentar essa condição. E aí você é oposição a quem? A pessoa, ao modelo, a quê? Então, quando você é oposição, por exemplo, à pessoa, isso pode mudar em função de N variáveis. Mas quando você é oposição ao modelo, você defende uma política diferente. Então, no meu entendimento, essas adesões que houveram, ela não modifica nada o cenário. Pelo contrário, ela deixa muito mais claro o cenário. Quem de fato está fazendo oposição por fazer e quem de fato defende um modelo diferente. Porque esse modelo atual ele não se sustenta. A gente está vendo isso no mundo todo. Não é um privilégio de Patos, não é um privilégio do Brasil. A gente vê esses modelos acontecendo na própria Europa, onde a gente sabe que a Europa, o índice de corrupção lá é muito menor do que no Brasil, ela não é sistêmica. E mesmo assim, esse modelo está fracassando. Então eu não preciso falar nada, né? Os números estão aí, a informação está em todo canto, basta acessar as redes sociais, a internet, o Google, como muitos usam, que você tem acesso às informações. Hoje a gente vive um momento onde a era da informação, a informação está aberta para todo mundo, basta procurar e filtrar. O PT aqui em Patos se posiciona também neste campo de oposição ao governo do prefeito Nabu Vanderlei. Dá para unir no mesmo palanque Novo e PT aqui em Patos? Olha, foi uma pergunta embaraçosa.
a gente respeita, por exemplo, o posicionamento do Zé Gonçalves, que é quem representa hoje o PT, por ele ser fiel àquilo que ele acredita. Então, eu vejo coerência nele. Mas o modelo econômico que o PT defende é o contrário do modelo econômico que o Novo defende. Então, assim, essa questão de juntar é uma coisa que tem que ser amplamente discutida. Porque juntar tem que analisar em que sentido. Eu acho que a gente não pode mudar os nossos ideais. Porque é o que eu digo a todo mundo, o que une a direita não é o mesmo fator que une a esquerda. O que une a direita são as ideias, são as propostas, são os ideais. E o que une a esquerda no Brasil, infelizmente, na sua imensa maioria, com pouquíssimas exceções, são os interesses. Então, são questões diferentes aí. Então, assim, como eu falo, no caso do Zé Gonçalves, que eu acho que quem representa hoje aqui em Patos, ele é fiel ao que ele acredita. Então, isso, pelo menos, ele tem o nosso respeito. Embora exista uma convergência ideológica grande aí. Mas ele é fiel àquilo que ele defende. Levando em consideração esse fator dessa dificuldade de união por questões ideológicas, modelo de governo, de gestão, ser diferente, vai ser difícil em Patos ter apenas um único candidato pela oposição? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque pelo que a gente já vem conversando, lógico, cada partido ele deve ter o seu posicionamento, né? Eu falo hoje pelo Novo. Mas pelo que a gente vem conversando, a gente entende que precisa implementar mudanças aqui, né? Então, não vejo isso não. Acho que a oposição está bastante unida, até mais do que se pensa. Até mais do que se pensa. Lógico, cada um carrega, vamos dizer assim, as suas orientações, as suas ideologias, mas em si a oposição está unida. É isso que eu posso adiantar, diferente do que se pensa. E aí, mas aí eu vou insistir novamente na pergunta seguinte, como é que não vai ter uma candidatura única se vai ser difícil? Mas se bem que você não disse que era impossível unir o PT, o Novo, em um grupo só, um campo de oposição, por exemplo, para não haver uma candidatura que representa ali, vamos lá, Novo, PSDB, PL, aí o PT vai fazer ali uma candidatura e vai compor com o PSOL, eu estou aqui colocando partidos aleatórios. Sim, você está conjecturando, né? Isso. Aí como é que vai acontecer? O PSOL, porque aqui em Patos não tem um PSOL, mas tem, por exemplo, o UP, Unidade Popular, que aí vai ser bem ligado ao campo da esquerda também, da extrema esquerda. Então como é que vai conseguir essa união? Alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que candidato, outro não, vai ter que em algum momento esquecer um pouco essa questão ideológica. Bom, o que eu falo propriamente dito é o modelo. Eu acho que o que tem que ser discutido é um modelo eficiente que funcione. Hoje o modelo que nós temos aqui não funciona, isso aí está claro. E não é privilégio de Patos, é a nível Brasil. Esse modelo não funciona, o inchaço da máquina pública. E acaba que isso aí reverbera em cima do empresário que não consegue investir porque paga muito encargo, é muito imposto e por aí vai. Então, assim, o que une, vamos dizer assim, eu volto a dizer, a direita são as propostas. A gente trabalha em cima da proposta. A gente não defende um federalismo. A gente não defende uma centralização. Pelo contrário, a gente acredita na proposta e defende uma união. União em cima de um objetivo que, no caso, seria a proposta e o modelo. Por exemplo, quando a gente fala a nível nacional, a gente não acredita num salvador da pátria. A gente acredita numa união de forças em cima de um único objetivo. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Se houver a convergência, como eu falei, em 60%, está ótimo. Porque não vai ter 100%. Não tem 100% nem dentro do próprio partido. Então, a gente vai trabalhar dentro dessa expectativa. A gente quer unir forças para apresentar um novo modelo econômico. Um novo modelo de gestão, que seja um modelo técnico. Que é isso que o Novo propõe e é isso que o Novo implementa em todos os municípios, em todas as suas gestões, seja municipal, seja estadual. Toda a gestão do Novo é técnica. O Novo, ele olha a questão administrativa pública como empresa. E assim ele desenvolve o trabalho. Não é incabível que você possa implementar eficiência e não implemente. Principalmente nos tempos de hoje, que está tudo difícil. A gente veio de uma pandemia,
veio de uma crise com guerras, e tudo isso acabou refletindo. Agora o que é que a gente precisa? Se reestruturar. Então a gente precisa dessa mobilização. E aí é uma mobilização que tem que ser olhada como um trabalho filantrópico. Porque se melhora o município para mim, melhora para você, melhora para todo mundo. Consequentemente, se eu tenho negócios e quero me desenvolver mais ainda profissionalmente, isso vai ser muito positivo para mim. Então, acho que tem que ser por aí. Eu acho que o principal objetivo é servir a população. Quando eu sirvo a população, eu me sirvo. Eu acho que esse é o ponto de partida. E aí, volto a dizer, vamos sair, vamos fazer uma frente ampla. Essa oposição está unida. Tem questões a serem acertadas, mas também tem um tempo ainda bastante amplo para daqui para o pleito. E muita coisa vai acontecer. Mas volto a afirmar, a oposição não está, ela não está dividida, ela está unida em cima de um objetivo. Vou repetir para você uma pergunta que eu fiz nos bastidores aqui. A campanha do ano que vem é mais fácil ou mais difícil para a oposição, levando em consideração o pleito passado em que Nabu Vanderlei culminou como vencedor? Olha, eu imagino que o grau de dificuldade não seja maior do que foi na eleição passada. E aí eu tenho uma justificativa técnica. Contra números, não há argumentos. A oposição conseguiu mais de 20 mil votos. E assim, se você pegar a média da votação, sempre vai batendo a mesma média. Então, analisando por essa lógica que eu estou dizendo, eu não vejo que seja mais difícil, não. Eu acho que a dificuldade ela pode ser até menor. Porque, infelizmente, o momento econômico que nós passamos, né, em função de uma série de variáveis, ele se representa na insatisfação da população. Então, assim, não vamos pensar que é um pleito fácil, porque nunca vai ser fácil em Patos. E aí a estatística mostra isso, sempre é muito apertada a eleição aqui. Mas a gente também não vai analisar isso como difícil. E talvez a sua pergunta ela seja pertinente por adesões que houveram, né? Pessoas que se colocavam em oposição, hoje estão lá na situação. Mas isso não muda nada. Porque quando você está insatisfeito com o sistema, e aí eu falo, como eleitor, também sou, você está insatisfeito, você procura o quê? Uma mudança. Investir numa possibilidade diferente, num modelo diferente. E aí se muda vamos dizer assim, o interlocutor da proposta, mas a ideia continua sendo a mesma. Então não acredito que haja nenhuma modificação nesse sentido de ter ido algumas pessoas que se colocavam como oposição para a situação. Acho que não muda nada esse processo. Engenheiro, eu gosto muito de números, né? Arriscaria dizer que quem vencer o pleito do ano que vem, deixa eu fazer agora uma pergunta bem de gente ansiosa, né? Já prevendo daqui a um ano. O vencedor sairia com qual margem de diferença? Olha, eu acredito que a estatística se mantenha. Ela não passa de 5 mil votos, não. E deve ser mais apertada ainda esse ano. Talvez 3 mil votos. Mas dificilmente passa de 5, não passa, não tem. A não ser que aconteça um fator externo. E aí esse fator externo, ele muda totalmente a dinâmica da política. Poderia mudar até quem ficasse à frente do projeto. Mudaria tudo. Então, assim, seguindo o seu curso natural, a tendência é essa. Não passa de 5 mil votos. Você vê algum fator que pode ser primordial para esse resultado da campanha do ano que vem? Você fala fator externo? Não, interno mesmo, de ações, de atitudes que se possa tomar, qualquer um dos lados. Não, eu não diria que vejo, até porque eu não posso revelar a nossa estratégia, né? Mas tem fatores, né? A economia é um fator, a insatisfação do povo é outro. E assim, a política, o bom da política é que ela não é uma ciência exata. A gente analisa por números, mas ela não é uma ciência exata. Então ela pode sofrer variâncias durante o processo, variações. Então, vamos dizer assim, é uma casca de banana, isso que você está me perguntando. Mas, assim, a gente trabalha sempre na possibilidade, acho que em tudo que a gente encara na vida, a gente tem que ter em mente o objetivo de vencer. Lógico que é um jogo. A política não é diferente. Você só sai com um vencedor. Você pode ter 2 ou mais disputando e só sai um vencedor. E aí é o seguinte, a gente tem que torcer pelo município.
É isso que eu digo. Acho que o que difere muito a política brasileira para a americana é isso. Você entra num processo e na hora que você sai derrotado num processo, você começa a trabalhar para desvirtuar ou mesmo estimular que as coisas aconteçam. E acho que a direita ela difere um pouco nesse sentido. A gente não torce pelo fracasso do adversário. A gente torce pelo sucesso do município. Agora, a gente entende que esse modelo que existe hoje, ele não propicia esse sucesso. Ele é insustentável. Muito bem, deixa eu fazer um breve intervalo comercial e a gente volta dentro de instantes. Vamos entender mais um pouquinho sobre o funcionamento do Novo, esse projeto de expansão aqui na Paraíba e voltarmos a falar sobre a cidade de Patos. O Farol Político volta já já. O seu fim de ano tá cheio de economia. Aproveite o especial de Natal do Mix Mateus. Arroz Teodora 1 kg 5,9. Flocão de milho extra Vita mais 400 gramas 95 centavos. Óleo de soja Vila Velha 900 ml 5,99. E tem mais lava-roupas mais econômico 3 litros 10,49. Desodorante aerosol Monange 90 gramas 6,99. Fique ligado nos horários de funcionamento do Mix Mateus nesse fim de ano. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Você sabia que a água é um recurso natural que pode acabar e que as mudanças climáticas afetam seu abastecimento? Por isso, é importante que você faça o uso consciente da água e evite desperdícios. Feche a torneira ao escovar os dentes. Tome banhos rápidos. Conserte vazamentos. Reutilize a água da lavadora de roupas. Colabore. Economizar água é um gesto de cidadania. Cagepa, Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Estamos de volta aqui pela tela da sua TV Sol. Deixa eu agradecer mais uma vez pelo carinho da sua audiência e te convidar a interagir conosco através das redes sociais. Deixe o seu comentário, compartilha a nossa transmissão no YouTube, também no Facebook. Importante demais você fazer a sua pergunta para o nosso convidado desta edição e opinar sobre os temas que estamos discutindo hoje. O meu convidado desta edição é Luiz Medeiros, coordenador do Núcleo do Novo aqui da cidade de Patos. Luiz, você já falou ao longo do primeiro bloco muita coisa que são bandeiras do Novo, a diferença do Novo de outros partidos e a verdade tem que ser dita. Esse nome Novo casa muito bem com o partido, porque tem muita coisa nova, diferente de outros partidos, né? O que é que você considera a principal diferença do Novo comparando com as outras legendas? Bom, o Novo ele tem um crivo muito grande para você sair candidato por ele, começa por aí. Então você faz a filiação no Novo e você participa de um processo que vai identificar se você tem realmente o perfil que o Novo deseja. E esse processo ele não acontece a nível local, ele é feito a nível, vamos dizer assim, do Diretório Nacional. Então a gente não intervém nesse processo. É o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu destaco do Novo é o Novo não permite o caciquismo político. É um outro detalhe. Por exemplo, eu estou numa condição hoje que estou à frente do partido e por estar à frente do partido eu não poderia ser candidato. Ou seja, eu não poderia utilizar do partido para tirar vantagem. Então já é outra coisa muito interessante. Num terceiro ponto que eu destaco em relação ao partido é a questão de não aceitar candidatos que não sejam ficha limpa. Isso aí é uma prerrogativa do partido. Então,
Ele segue isso aí, ele também, ele acaba que tendo um perfil bem definido, ele prefere pessoas que não participou de processos, entendeu? O partido não utiliza dinheiro público, que inclusive é uma bandeira que vem sendo muito discutida. Então tem uma série de prerrogativas que o Novo utiliza como amarras, que é justamente para qualificar os seus componentes em vez de quantificar. Então o Novo preza muito por isso. É tanto que o projeto do Novo é um projeto a médio e longo prazo, não é um projeto a curto prazo. Aqui em Patos, vocês pretendem seguir essa mesma diretriz? Inclusive, eu não sei se é uma orientação nacional, você pode explicar isso. A questão do candidato, geralmente que eu vejo do Novo, é um empresário já bem sucedido, é um estudioso. A gente vê os candidatos, por exemplo, a presidente do Novo, né? São cientistas políticos, o cara já tem uma vida financeira estável. Vocês pretendem seguir essa linha também aqui em Patos? Na verdade, o que eu posso dizer é o seguinte, o Novo ele começou de um jeito, certo? Como todo o processo que a gente inicia, a gente erra e acerta. Então, o Novo, quando ele inicia suas atividades, ainda na mão do João Amoedo, ele acaba sendo visto como um partido muito elitista, a palavra correta. E assim, ao longo do tempo se percebeu que isso era um erro. Então ele tinha muitas amarras que foram colocadas pelo próprio presidente do partido, pelo primeiro presidente e fundador do partido. Porém, no final, ficou bastante claro pelo comportamento dele, onde ele acabou apoiando um candidato que ideologicamente era contrário àquilo que o partido pregava, que ele queria o partido moldado aos seus interesses. Então ele acabou sendo até expulso do partido, né? Do próprio partido que fundou, né? Do próprio partido que fundou. Eu acho que isso foi uma exceção no Brasil, né? Você veja o que é coerência. Então nós somos muito coerentes. Então não, a ideia não é essa. A ideia é que as pessoas que queiram participar, que participem. Veja que o Novo ele foi fundado por pessoas comuns. Tinha empresários, tinha profissionais liberais, tinha estudantes, tinha donos de casa, donas de casa, enfim, por toda a sociedade que, na verdade, se contrapõe ao modelo que faz parte dos outros partidos. Então, não. O Novo, ele não é... A ideia não é ser um partido elitista, de maneira nenhuma. O Novo é um partido com uma proposta diferente. Então, a gente não olha por essa ótica, por esse prisma. A gente quer que venham pessoas comuns para fazer parte do Novo. É tanto que se você, em algum momento, quiser e tiver interesse de conhecer as pessoas que hoje estão hoje no Novo, filiados do Novo, são pessoas comuns. Tem empresários, a maioria dos empresários que tem, vamos dizer assim, alguma ligação conosco, estão mais numa condição de apoiadores, não estão nem filiados. Até porque existe um medo, vamos dizer, de uma certa forma de perseguição. Mas o Novo ele é maneiro, ele é aceito por todo mundo que conhece o Novo aceita o Novo. Porque vê ali como uma opção. E por que o Novo é oposição? É uma pergunta clássica. Porque a gente defende o desenvolvimento, a gente defende um modelo diferente. E esse modelo diferente, ele é pautado em cima das oportunidades. Que infelizmente esse modelo político que vem implantado por anos e anos não trazem para o indivíduo. Então o indivíduo ele não se possibilita se desenvolver e chegar numa condição melhor, economicamente falando. Então a nossa ideologia é justamente o contrário. A gente não é elitizista, a gente é desenvolvimentista. A gente quer o quê? Trazer o desenvolvimento para as pessoas, para as cidades, para os locais, de tal maneira que o povo se torne independente. Porque a partir do momento que você é independente, você faz as suas escolhas. Você não é obrigado nem induzido a determinadas escolhas que te prejudicam. Então a gente vê por esse lado. Então, finalizando a pergunta e concluindo, não. Nós não somos elitistas e estamos abertos a receber pessoas da sociedade, de todas as esferas. No primeiro bloco você já citou um caso. Teria um outro caso de sucesso que você considera de pessoa filiada ao membro que disputou um cargo público e que conseguiu fazer um bom mandato ou está conseguindo? Olha, tem muitos. O próprio governador de Minas Gerais, Romeu Zema, os números do estado são fantásticos. Então, assim, ele talvez seja o maior ícone hoje pelo destaque que é o estado. Nós temos o parlamentar, Marcel Van Hatten, que hoje
basicamente é quem representa mesmo a população, porque defende a liberdade econômica, o direito à propriedade, os direitos individuais, o direito à segurança pública. Então, assim, as nossas bandeiras são claras. Aí a gente tem alguns municípios de alguns estados que têm números que são bastante relevantes. Nós temos um município no Paraná, nós temos um município, vou até dar uma olhada aqui, que eu fiz um breve resumo para não faltar com a informação. Nós temos Patos de Minas, por exemplo, que o prefeito de Patos tem uma história até interessante, porque ele foi candidato a prefeito, ele fazia parte do Novo, mas em função das amarras que o partido tinha, em função do presidente anterior, como eu falei, ele não pôde ser candidato do Novo, e quando o Novo abriu, ele estava no outro partido e ele voltou para a casa dele, por haver essa convergência. O cara tem 90% de aprovação, é um exemplo claro de sucesso, né? O Cleiton Azevedo, o irmão do Cleitinho Azevedo, todo mundo conhece, em Divinópolis. O trabalho que ele está fazendo é espetacular em Divinópolis. Os números falam por ele. Ele está tendo até muito problema porque a Câmara de Vereadores era muito corrupta lá, isso aí está noticiado no Brasil todo. E mesmo assim ele abraçou a causa e está mudando a cidade. Então, assim, isso são modelos. Nós temos, por exemplo, Joinville, que é o melhor exemplo, que é onde o prefeito conseguiu 93% de aprovação, numa projeção onde vem só aumentando. Você vai tirar um alvará de construção lá, é R$38. Ou melhor, desculpa, um alvará de funcionamento, é R$38. Então, assim, quando você vê o benefício que você causa a diminuir o tamanho da máquina pública para que as pessoas se tornem independentes, isso é imensurável. Vamos dizer, uma pessoa comum, ela tem uma ideia e quer empreender e não tem nenhum suporte, nem de informação. E quando você vai abrir uma empresa, o custo para abrir uma empresa é altíssimo, além de burocrático. Então, são essas amarras que a gente precisa tirar, precisa eliminar, para que as pessoas consigam se tornarem independentes e senhoras do seu próprio destino. E é nessa bandeira que o Novo se sustenta. Agora eu fiquei em dúvida do funcionamento na questão do alvará. Numa outra cidade, por exemplo, qual é a média de preço? Não sei se você sabe aqui em Patos. Olha, aqui em Patos, um alvará... Pronto, para não falar de Patos, vou falar de Campina Grande, certo? Um alvará desse em Campina Grande é em torno de R$1.800. Em Patos é mais de mil. Então, assim, você vê o que é o modelo. Eu não estou discutindo aqui político, eu estou discutindo modelo. É diferente. Então, a nossa leitura, a nossa bandeira não é discutir pessoas, é discutir modelos e propostas. Então, esse é o modelo do Novo. Quando você diminui a máquina pública, quando você torna ela eficiente, você pode remunerar melhor o funcionalismo. Não é verdade? E sobra. E com isso, o que é que você faz? Você vai ter dinheiro para investir. Você vai começar a diminuir a carga tributária e estimular o empresário a investir. Imagine bem um modelo onde você diminui, mas com uma proposta bem definida. Onde tu é empresário e tu tem que investir, tu tem que gerar emprego para ter um benefício. Qual empresário que não vai querer investir? Então são essas pequenas ações que fazem uma grande diferença. E é nisso que a gente se sustenta. A presença do Novo na Paraíba ainda é bem tímida, né? Em relação assim à participação do pleito mesmo, a número de cidades que já tem o Novo. Será que a partir do próximo pleito essa expansão deve acontecer também aqui no estado? Essa expansão está acontecendo hoje em todo o Brasil. Então, a gente teve até uma reunião com o presidente da Nacional ontem, e assim, a proposta inicial era uma expansão para 300 cidades, que já é um número substancial, mas já passou de 400. Então, isso já mostra o sucesso que é o Novo hoje. Na Paraíba, já a última informação que eu tive, porque a gente não tem tempo, né? Até não tem tempo de estar o tempo todo pegando informação, a gente já estava se expandindo para mais de 8 cidades. Então isso já mostra a aceitação do partido. O partido fez pesquisa de opinião pública e a imagem do partido Novo hoje, ela diverge totalmente da imagem dos partidos políticos no Brasil. Então o cidadão, ele vê o Novo realmente como algo que o representa. Isso é muito forte. E é isso que a gente vai defender e manter por anos e anos. O objetivo, por exemplo, do Novo é participar, pelo menos, dos pleitos das maiores cidades aqui da Paraíba?
Não seria participar do pleito das maiores cidades. Seria participar do pleito das cidades que as pessoas se mobilizarem para trazer o partido. Então, assim, por exemplo, hoje eu estou em Patos, mas aproveitando o espaço, se tiver alguma cidade próxima a Patos que tiver com esse objetivo, pode procurar a gente aqui em Patos e a gente vai dar o suporte para levar até a estadual e assim acontecer. Então, o Novo ele não tem esse objetivo das principais cidades. Ele está aberto. E assim, diferente dos outros partidos, o Novo ele valoriza muito quem o procura. Então, por exemplo, a gente está começando um trabalho, existe uma blindagem para que não venha uma outra pessoa, um político já, e tome o partido da gente. Então o Novo blinda muito isso. Então ele valoriza, porque no início é muito difícil, é um trabalho de formação, é um trabalho de formiguinha, posso dizer assim. Então o que acontece muito no Brasil é o quê? O partido ele inicia com alguém, quando o partido ele atinge uma musculatura mínima, vem um político e pega o partido. Então o Novo ele não permite isso, então o Novo valoriza muito isso. Se você procura um Novo é porque a sua ideologia converge com a do Novo, em tese. Então o Novo vai valorizar isso. Então é o convite que eu deixo aqui, né? Se tiver alguma cidade próxima aqui que tenha a intenção de ter o Novo, que procure a gente, que a gente está aqui também para ajudar nessa formação de outros municípios. Vamos falar um pouquinho de política nacional. Qual a avaliação que você faz em relação ao governo do presidente Lula? Rapaz, o governo do presidente Lula, na minha opinião, ele é de ruim a péssimo, a avaliação que eu faço. E eu justifico. Não é questão de torcer contra, porque, como eu disse, ninguém pode torcer contra você mesmo. A gente mora no Brasil. Mas é um governo que, assim, ele trabalha justamente contra o desenvolvimento econômico. É um governo que aumentou o imposto. É um governo que aumentou a máquina pública, ou seja, ele sai de um modelo com 22 ministérios para um modelo com 39 e tende a aumentar. Então, assim, você vê que é contra a austeridade isso. Se você pegar o próprio exemplo da Argentina, agora, o Milei, ele diminuiu para metade a quantidade de ministérios, onde já se tinham poucos ministérios. Então, não tem como você avaliar de forma diferente. Não é que a gente, pelo contrário, a gente torce que dê certo, mas é uma coisa que você vê que não tem um projeto. E detalhe, que a gente não pode ser leviano. O presidente Lula, ele não enganou ninguém. Ele não defendeu proposta nenhuma e projeto nenhum durante a campanha. Então, assim, por que é que nós não votamos nele? Inclusive no aumento do número de ministérios, que na campanha ele falava, né, que ia recriar alguns ministérios, que ia criar outros novos ministérios. Sim. É o que eu digo, ele não enganou nesse aspecto. Porém, em muitas outras coisas, por exemplo, a transparência, as coisas que ele criticava como orçamento secreto, gastos com cartão corporativo. Então, assim, não é você defender uma bandeira por defender, é você avaliar o que está acontecendo hoje. Você tem que fazer hoje uma política com responsabilidade. Eu não vou te criticar simplesmente porque eu não gosto de você. Não tem nada a ver. Então, assim, tudo o que se dizia do modelo anterior se faz o contrário. A gente não pode, eu acredito muito na questão de que cada um tem seu tempo. Eu particularmente sou contra a reeleição. É um posicionamento meu. Eu acho que isso foi um erro e que trouxe uma série de prejuízos para a nação. Então, acho que cada um tem seu tempo de contribuição. Você passou, contribuiu bem ou mal, mas você contribuiu. Então, acabou, encerrou a história. Tem que dar uma oportunidade para outro. E vejo como um retrocesso sem tamanho. A gente vê isso, a própria imprensa internacional, ela relata isso. Poucas pessoas é que não querem enxergar a realidade, agora isso é fato. Não adianta eu sair daqui, por exemplo, se eu sair daqui e pegar a direita, eu vou para o centro. Se você sair daqui e pegar a direita, você vai para o centro. Não tem como outra pessoa sair daqui, pegar a direita e sair no outro canto. O caminho é um só. Então a gente vê um modelo que fracassou na Venezuela, fracassou e agora estão tentando modificar, né, com a mudança na Argentina e em tantos outros países da América do Sul. E vai funcionar no Brasil como? Nós tivemos inúmeros casos de corrupção com a Lava Jato que foram apresentados, que foram comprovados, que bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. O pessoal simplesmente fecha os olhos como se não tivesse acontecido. Então, assim, infelizmente, o modelo é esse que está aí. A democracia estabelece, a gente tem que respeitar, mas a gente não vai concordar. E tampouco torcer para dar errado. Agora, eu não posso analisar uma coisa e ver
que não tem fundamento chegar num resultado final positivo se eu estou vendo que o caminho está sendo errado. Então, quando você trabalha com... Você vê os números, né? Afundado o teto de gastos, o rombo que está no país de bilhões de reais, a última previsão era 180 bi, onde se pegou um país com dinheiro em caixa. Então, assim, isso é uma coisa até que se torna até indiscutível. Não tem que se discutir porque é tudo bastante claro. E volto a dizer, né? Uma coisa que ele não carrega como culpa é de ter enganado, pelo menos em muitos aspectos. Porque não tinha plano econômico, não tinha ministro e continua sem ter ministro, né? Tem um cara que está ali representando interesses, mas não tem um economista no cargo que deveria ter. Então essa é a diferença entre você não ter um projeto definido e você ter um projeto. Eu não posso entregar uma secretaria para uma determinada pessoa que não tem conhecimento técnico de causa. E isso é o que se reflete de cima até embaixo hoje no Brasil. Os municípios que têm uma gestão e os estados de uma forma diferente têm resultado positivo. Os que não têm continuam na mesma, com resultados atrás de resultados negativos, um atrás do outro. Essa é a realidade do Brasil. Com Bolsonaro inelegível, você acredita que na próxima eleição Lula terá um oposicionista que consiga, de fato, ter chances reais de vitória? Olha, se o processo correr de forma legal, que a gente não sabe o que é que vai acontecer no Brasil, eu acho que a frente ampla de direita que será formada com liberais, do ponto de vista econômico, vai ganhar a eleição facilmente, com ou sem Bolsonaro. Porque a gente vê, por exemplo, os estados hoje mais desenvolvidos, que têm maiores índices de desenvolvimento atualmente, são modelos de gestão liberais, do ponto de vista econômico. A gente tem São Paulo com Tarcísio, que está muito bem. A gente tem Minas Gerais com Zema, que é do Novo, que é talvez a melhor representatividade hoje que se tenha. Nós temos o Ratinho Júnior no Paraná e tem o próprio Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, já temos bons nomes. E, como eu falei, o Novo, ele foca no projeto, ele não foca na pessoa. Então, isso está muito bem definido quando se fala a nível federal. Então, assim, acredito que vai haver uma junção entre essas pessoas e, de uma forma objetiva e inteligente, eles vão se escolher entre eles o representante. E aí vai muito forte. Então, é uma pergunta fácil de responder, eu acredito que vai ser uma eleição até tranquila, até mais tranquila do que foi essa, por causa desses polos que se criou. E tem tudo para, se não houver interferências, que a direita ela retome, o centro-direita, né, retome o poder, até pelos números que o Brasil apresenta. Se você pegar uma pesquisa de opinião hoje, qual é a aceitação do governo federal? Então, a aceitação é um reflexo do que está acontecendo hoje no Brasil. Um país onde só se aumenta imposto, um país onde a criminalidade aumenta todos os dias, que nenhuma ação efetiva é feita, um país onde não existe mais direito à liberdade, um país onde a Constituição é rasgada todos os dias. Então, assim, quando você soma essas variáveis, o reflexo é essa insatisfação da população. E aí, não vamos levar para o lado só ideológico. Tem muita gente que votou no Lula que hoje está insatisfeito, que não vota, que diz que não votará mais nele. Por quê? Porque se sente enganado pela proposta. Só que aí é o que eu questiono, não teve proposta, mas pelas ideias implementadas. Falar de Jair Bolsonaro, como é que você avalia o perfil de Jair Bolsonaro? Como é que foi o governo dele? E qual é a expectativa que se tem com ele para o futuro? Rapaz, o governo de Jair Bolsonaro, ele foi um bom governo. Se a gente levar em consideração que nós tivemos uma pandemia, onde todo mundo sofreu, que tivemos depois a guerra lá na Croácia, entre a Croácia e a Rússia, né? E levarmos em consideração também, além desses dois fatores, essa divisão, essa polarização que houve, os números que foram conquistados em geração de emprego, em empresas que se abriram, empresas que não se fecharam devido ao apoio do governo federal, em políticas, em obras. As obras falam por si só. A transposição do Rio São Francisco, que era uma coisa que era inimaginável,
que era promessa desde a colonização e que foi feito, e que estava funcionando e que estava trazendo água para aqui, para Paraíba, para o Nordeste. Então isso aí já é um divisor de águas, né? Não tem o que se dizer. Agora, como falei, eu acho que cada um dá a sua contribuição no seu tempo. Eu acho que Bolsonaro está hoje inelegível, mostra como está funcionando a democracia. Que a gente vê um cara que foi tirado seus direitos políticos sem ter cometido crime. Então isso é preocupante, porque a gente não sabe o que vai vir para frente. Mas, volto a dizer, acho que cada um tem seu tempo, cada um dá a sua contribuição. A gente reconhece os feitos, são inegáveis os feitos de Bolsonaro, mas ele contribuiu. Eu acho que a política não deve ser um meio de se perpetuar. Ela tem um fim. Então, ele teve o momento dele. O momento dele foi duradouro, viu? Falo da trajetória política como um todo, não só na presidência. Sim, é um momento... E aí você começa a entender muito o jogo político quando você vê isso aí. Por exemplo, se questionava muito porque Bolsonaro não tinha projetos aprovados durante a Assembleia. E aí você vê quando você é oposição, não passa nada seu. Então você começa a entender melhor. Então, eu acho que a maior contribuição de todas as contribuições que Bolsonaro deixa é trazer a clareza para as pessoas. Muita gente não sabia diferenciar direita de esquerda, não entendia o que era modelo econômico, não entendia como funciona o jogo político em Brasília. E hoje... Muita gente nem queria saber de política e passou a saber depois que virou um fla-flu. Exato. Mas pelo menos despertou a curiosidade das pessoas de entender um pouquinho mais sobre política. Então, eu acho que isso aí foi o maior feito. Isso aí foi o maior feito. Eu me questionava muito quando diziam um mito. E hoje, depois de tudo o que aconteceu, eu acho que de fato foi um mito. O fenômeno tem que ser estudado. Concordo. Porque o cara sai do nada. É um parlamentar sem expressão, que ele era. E por que era sem expressão? Porque não deixavam passar nada dele. E de repente o cara se torna presidente e depois mostra pra gente que tem um modelo a ser seguido. Cometeu muitos erros? Cometeu. É um ser humano, como todo mundo. Que a gente erra mais até do que acerta. Acho que na gestão dele houve mais acerto do que erro. Mas trouxe a clareza. Então a gente não pode não reconhecer. Eu seria leviano também se não reconhecesse o primeiro mandato de Lula lá atrás. Foi um mandato onde o Brasil se desenvolveu, porém, por fatores externos. Também eu não posso me iludir e não ver a clareza. Nós sabemos que o vento ventava favorável na questão econômica para o mundo todo, onde o Brasil vendia muitos commodities. Mas é outro momento. Teve aquele momento, muito mais influenciado pelo mercado externo, e agora nós estamos vendo o desastre que está sendo. Então, assim, a gente tem que torcer pelo Brasil. Acho que é isso. A gente não pode torcer para o político, nem para o partido. Tem que torcer pelo Brasil. É o que eu digo, o Novo tem uma proposta. Mas se essa proposta chegar a ser executada por outro partido, eu vou bater palma. Porque antes de ser hoje, ou estar hoje no Novo, numa determinada situação, eu sou brasileiro, eu moro em Patos, eu torço pelo município, eu torço pelo Brasil. E preciso que o município e o país melhorem para mim poder melhorar também. Então é uma escala. Então, assim, essa é a grande diferença do Novo. O Novo ele se baseia em proposta e não em pessoas. Essa é a diferença. O Farol Político de hoje conversou com o engenheiro Luide Medeiros, coordenador do Núcleo do Novo aqui em Patos. Luide, quero agradecer pela sua participação. 1 hora praticamente de bate-papo aqui, falamos sobre muita coisa, mas tenho certeza que você voltará aqui no próximo ano para a gente falar de forma mais concreta sobre o pleito eleitoral, talvez já em andamento, quando você vai retornar aqui. Fique à vontade para se despedir do nosso público. Jefferson, primeiramente eu agradeço pelo espaço propiciado pelo programa, por você. Agradeço ao telespectador que está nos assistindo. Aos que tiverem ouvido também agradeço. E quero trazer essa mensagem. A gente não pode se entregar. Todo ano, toda passagem de ano, tem que renovar as esperanças. E acreditar que o próximo ano será melhor. E eu estimulo que as pessoas passem a estudar mais, a ler mais, para ter mais conhecimento. Porque o conhecimento liberta. E é isso. Mais uma vez agradeço. Destaco que defendemos um modelo, não defendemos uma pessoa. Destaco que todos que pensarem
pelo menos 60% igual com o que nós pensamos em relação a isso, serão bem-vindos ao novo. Chamo as pessoas comuns, como eu, como você, como todos, que não fazem parte da política, que se isentam da política, que venham, que façam parte do novo, que participem do novo, pelo menos que tenham conhecimento, como é que funciona isso, porque quanto mais conhecimento, mais libertação. E é isso. Mais uma vez agradeço pelo espaço, desejo para todos os telespectadores e todas as pessoas que estiverem ouvindo e assistindo um ano novo próspero, com muitas realizações, que as experiências se renovem e vamos construir um país melhor, um município melhor, uma cidade melhor, um ambiente melhor, em cima daquilo que a gente acredita. Agradecer a você também pelo carinho da sua audiência, pela sua interação. O Farol Político de hoje vai ficando por aqui, mas eu prometo voltar na próxima semana com mais um convidado e, claro, falando sobre política. Até lá e uma excelente noite a todos. O seu fim de ano tá cheio de economia. Aproveite o especial de Natal do Mix Mateus. Arroz Tianora 1 kg 5,9. Flocão de milho extra Vida mais 400 gramas 95 centavos. Óleo de soja Vila Velha 900 ml 5,99. E tem mais lava-roupas mais econômico 3 litros 10,49. Desodorante aerosol Monange 90 gramas 6,99. Fique ligado nos horários de funcionamento do Mix Mateus nesse fim de ano. Tem novidade na Nota Cidadã. Compre em dezembro e concorra em janeiro a um carro zero. Cadastre-se no portal Nota Cidadã. Compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.